Olá, que a paz de Jesus permaneça conosco. Nos foi confiada a missão de promover algumas reflexões sobre o texto Nicodemos, o Amigo, presente na obra Primícias do Reino, de autoria espiritual de Amélia Rodrigues, psicografia do médium Divaldo Franco. Bem, a passagem de Nicodemos, embora seja bastante conhecida e cara aos espíritas, especialmente por descrever ali um momento em que Jesus faz uma alusão direta à doutrina da reencarnação. Nesta oportunidade, a mentora Amélia Rodrigues, como de hábito, expande a percepção sobre o evento. Quer por elementos estéticos utilizados por ela, que desenvolve um texto como a pintar um quadro com muitas cores e movimentos, ou ainda pelos elementos sociais, políticos e culturais trazidos à baila, como a dissolver por todo o gênero humano, por toda a humanidade, os conflitos particularmente enfrentados pelos personagens, através de seus aspectos sociovinculativos. Ou seja, cada ser, com sua psicologia, é também intérprete e reprodutor de caracteres coletivos. Assim, sob esse último prisma, a mentora chega a afirmar que Nicodemos, naquela situação de interlocução com o divino amigo, representava toda a humanidade inquieta, instável, ansiosa, o que corresponde a uma descrição de grande acuidade sobre a alma humana, ali caracterizada na postura do doutor da lei. Sem dúvida, existe uma marcha coletiva sobre a Terra, eivada de muita inquietação, instabilidade e ansiedade. De maneira que podemos dizer que todos os desastres e mazelas sociais são decorrentes desses elementos arraigados na condução da existência humana. Sua raiz está exatamente em indivíduos que estruturam sua vida com base em premissas igualmente problemáticas. E, sendo estes a maioria, acabam por dar a feição final da humanidade radicada em nosso planeta. Somos seres nascidos da luz, com potencialidades divinas. Contudo, nos permitimos esquecer todo este poder em razão de não acalentarmos de maneira constante em nossas personalidades o paradigma da vida futura. Descortinado de maneira magistral por Jesus e reforçado de maneira igualmente cristalina pela doutrina espírita. A autora espiritual, ao descrever a percepção de Jesus sobre o seu entrevistador, revela que, embora espírito nobre, encontrava-se desorientado pelas convenções e asfixiado pelas exterioridades enganosas. De fato, encontramos tal condição evolutiva em maior ou menor grau, aos bocados em nosso planeta, e não é de hoje, como este episódio evangélico nos indica. Em realidade, o Cristo veio nos trazer a mensagem de imortalidade, buscando dissipar a névoa das ilusões criadas pelo homem, que, embora cumpram o papel de auxiliá-lo na trajetória material, não constituem a realidade em si, mas meros ecos distorcidos da verdade. A questão é que, em algum momento, a criatura humana se cansa de tudo isso. Já não aguenta mais. Não se permite mais entorpecer pelas ilusões do mundo, porque já não aguenta mais repetir o mesmo ciclo de extrema exaltação, seguida de profunda frustração e vazio. É nesse corte que a benfeitora espiritual localiza a conduta de nosso herói Nicodemos, quando se predispõe ao encontro sublime com o Mestre. De fato, ele passava por um momento de inquietação, questionava-se internamente aquilo que ele desfrutava enquanto vida, enquanto rotina, enquanto cotidiano, já não o preenchia. E isso o levou ao encontro com Jesus, o levou a se encontrar com o Divino Mestre. A tal ponto, este encontro foi importante, que a mentora asseverou ser este momento, o encontro com Jesus, um momento decisivo de sua existência. Por sua vez, é simbólica a forma como o encontro foi promovido. Descreve-se como um verdadeiro encontro clandestino, na calada da noite,
em residência que não a de Nicodemos, fora dos muros da cidade. É que, na verdade, as mudanças mais significativas operadas em nossa personalidade são aquelas imperceptíveis ao público, forjadas na intimidade das noites escuras de nosso coração, muitas vezes fora do convívio com os membros de nossa comunidade. É o encontro com o nosso Cristo interno. Momentos que podemos aqui dizer que se assemelham bastante a essa conjuntura de isolamento social em que muitas pessoas se encontram sozinhas, se encontram sem as suas relações habituais. Pode ser um grande momento de encontro consigo mesmo, de encontro com este Cristo interno, de identificar muitas vezes algumas inquietações que trazemos, algumas instabilidades e identificar qual é este anseio profundo que nós trazemos. Portanto, esta oportunidade que nos foi colocada pelas circunstâncias da pandemia pode servir para este encontro com Jesus, este encontro consigo mesmo. E, diante deste evento que é muito pessoal, que é muito particular, podemos dar um salto evolutivo e desenvolver ainda mais o nosso caminho, o nosso percurso rumo à luz. Por outro lado, a reação de Nicodemos à verdade posta é também algo que podemos aqui refletir. Amélia Rodrigues descreve que ele, ao receber a luz da imortalidade, as informações ali prestadas por Jesus de esclarecimento, confrontou-as com os seus conteúdos culturais e saberes diversos. Claro, ele era um doutor da lei, um homem que participava do poder temporal, tinha algum destaque, tinha uma formação diferente do ponto de vista cultural e intelectual, exercia um cargo importante na sua comunidade. Então, à medida que ele recebia aquelas informações do Mestre Jesus, ele fazia conexões com informações que ele trazia e acabou por confirmar tudo aquilo que Jesus lhe afirmava. De maneira que ele lembrou de informações de culturas diversas, às quais ele teve acesso e teve conhecimento, informações essas que confirmavam a ideia da multiplicidade da vida ou da reencarnação. Assim, podemos dizer que todos nós possuímos conteúdos, mas é preciso o momento certo, a energia de ativação necessária para iniciar o processo de transformação capaz de instrumentalizar tudo aquilo que reunimos de valores intelectuais e recursos emocionais. É como se esses valores, esses conteúdos da mais diversa natureza que podem orientar o nosso caminho, que revelam uma possibilidade de compreensão da vida, já existissem em nós pelas nossas experiências, pelos nossos esforços, pelo nosso próprio afã de buscar conhecimentos, informações. Contudo, eles não são instrumentalizados porque ainda não nos encontramos numa condição de consciência e num estado emocional suficiente ou adequado para utilizá-los e instrumentalizá-los, construindo em nós uma percepção mais ampliada, mais dilatada da vida. Então, nesse sentido, e é muito interessante também, que esta situação de inquietação, de questionamento, levou Nicodemos a se defrontar com a verdade, a buscar outra perspectiva para a sua vida, e ele pôde, então, mobilizar aqueles recursos que existiam dentro dele. Nicodemos somos todos nós. Nossas inquietações, ansiedades e instabilidades ainda condicionam a nossa trajetória. Porém, permanece adormecidos em nós os recursos necessários para operarmos a mudança tão esperada. No momento aguardado, podemos ficar perplexos, questionar, como fez o nosso amigo.
mas a verdade exercerá tamanha força sobre nós que não resistiremos mais. A reencarnação, fio condutor de todo esse diálogo com Jesus e Nicodemos, sem dúvida é o grande recurso que nos propiciará o encontro com esta verdade. Sem esquecermos que estamos numa oportunidade reencarnatória e que podemos fazer muitos esforços para que possamos alcançar uma dimensão, ainda que mínima, desta verdade, para que possamos começar a palmilhar, passo a passo, o nosso caminho para a plenitude, para a luz. Muita paz a todos.